Graça e paz, irmãos. Amém. Quero saudar os irmãos que estão presentes nessa manhã e também os irmãos que nos acompanham via Instagram nessa manhã. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de nós. Vamos estar orando neste momento, agradecendo ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos na Sua presença, para prestarmos nosso culto e o nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, nós estamos gratos, Senhor, por estarmos reunidos mais uma manhã, Senhor, na Tua presença, para podermos prestar o nosso culto a Ti, Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nos reunimos também nessa manhã, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Ilumina as nossas mentes através do Teu Santo Espírito, nos dando compreensão, Pai, da mesma. Continua abençoando cada servo Teu, Senhor, os que estão presentes, os que estão por vir, os que nos assistem em casa, Senhor. Ó Deus, que o Senhor contemple, Senhor, cada servo Teu, Senhor, neste momento, meu Pai. Suprindo, Senhor, todas as suas necessidades, meu Pai. Abençoando, Pai, de maneira especial. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, por podermos nos reunir como igreja, como corpo do Senhor. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem os seus cantos cristãos. Hino 301, para louvarmos ao nosso Deus nessa manhã. Hino do cantor cristão 301. Crer e observar. Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creia observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creia observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e confessa ele a dor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade
Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E possamos nessa manhã crer e observar as tuas palavras. A oportunidade está com o pastor. Graças e paz, irmãos. Amém. Saúde todos também com um bom dia na presença de Jesus. E somos felizes porque Deus tem nos alcançado pela sua graça. Amém? Amém. E estamos aqui porque grandes feitos o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. E também temos o objetivo de observar como foi cantado aqui, a gente crê e através da nossa observação a palavra do Senhor. Amém? Mais uma vez eu vou tirar a máscara e já começou a embaçar aqui. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Eu saúdo você também que está na sua casa, que está acompanhando essa transmissão pelo Instagram da igreja. Também desejo a você um bom dia na presença de Jesus. Convido você também a abrir a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, melhor dizendo, capítulo de número 18, a partir do verso de número 12. Vamos dar continuidade aos estudos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, a partir do verso de número 12. Quem achou, diga: achei, pastor. Achei. Amém. Você em casa já achou também? Dá um joinha aí, eu não estou vendo, né? Quarta-feira eu sempre falo, né? Dá um joinha aí quem já achou a palavra do Senhor. Mas eu creio que você já está aí também, já de posse com a palavra do Senhor. Atos, capítulo 18, a partir do verso 12, que diz assim a palavra do Senhor. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus ajuntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem convence as pessoas a render culto a Deus de modo contrário à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se de fato houvesse, ó judeus, alguma afronta ou crime gravíssimo com a razão, eu vos ouviria. Mas, se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, cuidai disso vós mesmos, pois não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E Galho não se importou com nenhuma dessas coisas. Paulo ainda ficou ali muitos dias. Então se despediu dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Cencreia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou. E depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus. Estes pediam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não concordou. Antes, despediu-se deles, dizendo: se Deus quiser, voltarei para vós. Então embarcou e partiu de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la, e depois desceu para Antioquia. E tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João.
Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila ouviram, levaram consigo e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muitos que pela graça havia crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém? Com sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus, eu te louvo e te engrandeço nesta manhã de domingo, Senhor, dia do Senhor, dia qual o Senhor Jesus Cristo ressuscitou para nos dar uma firme esperança, Pai. E nesse dia que é tão especial para nós, cristãos, ó Deus, onde nós reunimos nesse dia para estudar a Tua Palavra, Senhor, de forma mais detalhada, Senhor, para que a gente possa compreender, Senhor, a Tua revelação. Mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço a iluminação do Teu Espírito, ó Deus, tanto na minha vida como na vida de meus irmãos, ó Deus, que eu irei, ó Deus, explicar esse texto e também aplicar em nossas vidas. Que possamos sair daqui, Senhor, enriquecidos, ó Deus, inteirados na Tua Palavra, Senhor, para que a gente possa cumprir a nossa missão como discípulo de Jesus, como igreja do Senhor, desse tempo, Senhor. Desse tempo, Senhor, tão difícil, a qual nós estamos vivendo, dias difíceis e trabalhosos, Senhor, aonde a fé tem sido ameaçada pelo vírus, ó Deus, onde o medo, ó Deus, as incertezas, ó Deus, tem ameaçado, Senhor, a missão da igreja, Pai. Mas nessa manhã queremos ser fortalecidos. Nessa manhã, ó Deus, queremos que a nossa fé aumente, Senhor, para que a gente possa estar fervoroso de espírito. Amém. Para cumprir a nossa missão, Pai. Nos dê a Tua bênção, mais uma vez do aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Bom, irmãos, dando continuidade do capítulo 18, a semana passada nós iniciamos aqui o capítulo 18, onde fala do apóstolo Paulo na cidade de Corinto, como Paulo chegou ali e plantou uma igreja ali em Corinto. Lucas narrando esse texto, dizendo que Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ali na cidade de Corinto. E a semana passada nós vimos uma manifestação sobrenatural do Senhor Jesus na vida de Paulo, quando à noite ele teve uma visão. Ele teve uma visão e os próprios Senhor Jesus, em algumas Bíblias aí, ele tem até as letras em vermelho, né? E são palavras de Jesus. E Jesus se revela para Paulo, dizendo: Paulo, não temas, não deixe de falar, porque eu estou contigo e ninguém vai lhe atacar, vai lhe prejudicar. Eu estou com você. E aí, irmãos, nós meditamos a semana passada sobre essa promessa do Senhor Jesus para a vida de Paulo, não só na vida de Paulo, mas na vida de todo discípulo de Jesus que se propõe a pregar o Evangelho. Todo discípulo de Jesus que propõe, se coloca na posição de pregar o Evangelho, Jesus vai estar com ele, vai estar protegendo. E falamos na semana passada sobre o consolo de que a gente não deve temer o inimigo, o vírus desse tempo. Nos dias de Paulo foram os judeus que ameaçaram a Paulo. Mas no nosso tempo nós temos um inimigo aí invisível que tem tentado atrapalhar a obra de Deus, causando medo nos discípulos. E esse texto é tão consolador, meus irmãos, que estimula a nossa fé a confiar no Senhor, que o Senhor está conosco. E a semana passada eu falei, se Deus está com a gente, se o Senhor Jesus está com a gente, ponto final, acabou. Temos que temer, não é verdade?
Temos que temer. Se Deus está com a gente deve avançar, irmãos. E o versículo 12, a partir do versículo 12, vai falar sobre o cumprimento dessa promessa de Deus. A partir do verso 12, vai falar que a gente não vê assim uma manifestação visível de Deus, mas os versículos anteriores nos asseguram que foi uma providência de Deus em livrar Paulo e também de preservar o cristianismo que estava no seu nascedouro, no seu início, ali no primeiro século. Veja como Deus, de uma forma aqui, bem aqui anônima, podemos dizer, nesse relato aqui a partir do verso 12, aqui eu entendo que foi um agir de Deus, ainda que o texto fala assim, Deus impediu, Deus protegeu, o texto não fala isso, mas os versículos anteriores, como eu disse, assegura isso, né? Assegura isso. A partir do verso 12, fala de um homem chamado Galho, ele era procônsul, ou seja, um magistrado, um juiz, e ele estava ali no seu primeiro mandato na Acaia. Chegou ali um novo magistrado na Acaia. A Acaia ficava ao sul, da Grécia, onde ficava ali situada a cidade de Corinto, e tinha chegado lá um novo procônsul, um novo juiz, naqueles dias. Então os judeus se aproveitaram desse novo juiz e foram procurar para acusar o apóstolo Paulo. Observem, vamos ver a narrativa mais uma vez. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus juntaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem convence as pessoas de render culto a Deus de um modo contrário à lei. Então vejam que os judeus da sinagoga, aqueles que não creram no Evangelho, eles se organizaram e levaram a Paulo. Paulo era um cidadão romano, Paulo sabia sobre as questões civis daquele tempo, e Paulo concordou. O texto não fala que se pegaram Paulo à força e levou, não, parece que foi de comum acordo. Paulo foi com ele ao tribunal, e chegando lá, o versículo de número 14, antes de ler o versículo 14, fala que os judeus acusaram Paulo de estar rendendo culto a Deus de um modo contrário à lei. Essa lei aqui, irmãos, podemos entender que seja as leis romanas, como também as leis judaicas. A religião judaica já era uma religião consolidada e aceita pelo Estado, pelo Império Romano naqueles dias. Era uma religião reconhecida. Tinha muitas religiões no Império, o paganismo muito grande, religiões e mistérios, e tinha o judaísmo, que era uma religião também, e essas religiões eram reconhecidas. Só que estava surgindo o cristianismo, uma religião nova, que sai do judaísmo, e os judeus que não creram consideraram o cristianismo como uma seita, E aí, chegando um novo juiz na cidade, os judeus foram lá, conversaram com Paulo, e Paulo tinha certeza que o cristianismo era autêntico e era verdadeiro, porque cumpria as profecias do Antigo Testamento. Por isso que eu entendo que Paulo foi lá tranquilamente para se defender, porque Paulo era um homem culto. Ele sabia, ele tinha cidadania romana, ele sabia dos seus direitos e deveres. E aí o versículo 14 fala que e quando Paulo ia começar a falar, ou seja, quando Paulo ia começar a se defender, Galho disse aos judeus: se de fato houvesse aos judeus alguma afronta ou crime gravíssimo, com razão eu vos ouviria. Então Galho ouviu a acusação dos judeus, foi concernente à sua religião, também às suas leis. E aí quando Paulo ia começar a se defender, Galho chegou e falou assim, interrompeu Paulo, cortou Paulo, e chegou para os judeus e falou assim: ó judeus, só se houvesse alguma afronta e crime gravíssimo, eu ouviria vocês. Mas como é questões de palavras, questões de nome da vossa lei, olha, cuide vocês mesmo disso aí, eu não vou ser juiz dessas coisas. Aqui eu vejo, irmãos, uma providência de Deus na vida desse juiz. Sabe por quê?
Porque se Galho acatasse a acusação, fosse julgar e chegasse, não, essa religião cristã, ela é ilegal, ela vai estar proibida aqui, né, na minha região aqui, o cristianismo ficaria impedido, seria mais difícil para pregar o evangelho, não só na região da Acaia, mas também em todo o império, porque chegaria lá em Roma um edito, né, um decreto de um juiz condenando uma religião. Pronto, aí o cristianismo ficaria numa situação bastante complicada, não poderia avançar. E o que é que aconteceu? Galho não aceitou a acusação. Eu vejo isso uma providência de Deus, né? E também, se Galho aceitasse a acusação, Paulo poderia ficar preso, né, por estar disseminando uma religião totalmente não aceita pelo império. Então Galho não aceitou. Eu vejo isso por trás, a promessa que Deus falou com Paulo anteriormente, aqui no capítulo 18, versículo de número 9, que o Senhor falou para Paulo não temer, que ninguém ia pegar na mão, que ninguém ia atacar ele, que ninguém ia prender ele, podemos dizer assim, porque Deus tinha uma promessa lá. Deus falou assim: eu tenho muita gente nessa cidade. E a gente vê aqui a providência de Deus livrando Paulo da acusação e também livrando a fé cristã de ser impedida. Se a gente for estudar mais a história e ver como é que funcionavam as coisas, os irmãos vão compreender sobre essas questões. E aí, irmãos, o versículo 16 fala: e expulsou do tribunal. E Galho não queria muita conversa não. Galho percebeu que não valeria a pena, não viu crime gravíssimo, porque o cristianismo saiu do judaísmo, era uma vertente, podemos dizer. Então Galho falou assim: faz parte do judaísmo, é uma religião aceita, né? Embora eles considerem como uma seita. Por isso que Galho não viu crime gravíssimo, né? E aí chegou: não quero ouvir vocês não, saiam daqui do tribunal. E aí expulsou os judeus do tribunal. E os judeus ficaram tão chateados, tão frustrados, que acabaram e agarraram Sóstenes, que era o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. E o texto também diz que Galho nem se importou com nenhuma dessas coisas. Eles ficaram tão indignados, pode ter visto que Sóstenes fracassou em relação à denúncia e acabaram espancando Sóstenes. Esse Sóstenes, meus irmãos, que foi chefe da sinagoga, mais tarde ele vai se converter ao cristianismo. Possa ser por causa desse espancamento. E depois ele deve ter ouvido a pregação de Apolo, que Apolo esteve em Corinto, né? Também deve ter ouvido a pregação do apóstolo Paulo, também mais em Corinto, e ele se converteu. Porque nós encontramos menção desse Sóstenes em 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 1. Ele foi coautor, junto com o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. Depois observe aí, 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 1. Paulo começa assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Esse Sóstenes, lá de Corinto, é esse aqui que depois se converteu ao cristianismo. Como Deus é maravilhoso, né? Como Deus muda a vida das pessoas. Era chefe da sinagoga, levou a acusação, mas mais tarde ele reconhece Jesus Cristo como Senhor, se torna o coautor da primeira carta aos Coríntios, né? E ali, irmãos, Galho se importou com o espancamento em relação a Sóstenes, e aí deu ponto final à questão da reunião. E Paulo ficou ali muitos dias, versículo de número 18, olha só, Paulo ainda ali ficou muitos dias, ou seja, então ele ficou em paz ali, tranquilo, não teve acusação, ele poderia pregar a palavra de Deus, tudo cumprindo, irmãos, a promessa da proteção de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Deus falou que protegeria ele. Não temas, não deixe de falar, eu estou contigo. Isso se cumpriu, irmãos. Lembra de um versículo bastante conhecido que é citado na igreja?
Números, capítulo de número 23, versículo de número 14, se não me engano. Vocês lembram desse versículo? Lembram? Números, capítulo de número 23, se não me engano, versículo 14. Lembra, Léo? Então abram lá, esse texto é interessante para a gente ver. Abram lá para vocês não esquecer mais onde fica. Essa referência, porque esse texto é muito citado na igreja. Mas muitas vezes não sabe onde está, né? Vou deixar aqui aberto, vocês abram aí. E quem achou pode ler para mim. Deixa eu ver, tenho certeza que às vezes eu também me atrapalho na hora das referências aqui. Deixa eu ver, 23. Aí, tá vendo? 23, versículo 19. Não é 14, é 19. Quem achou pode ler. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? E a minha ainda fala, e havendo falado, não cumprirá? Não é conhecido esse versículo? Não é bem conhecido para a igreja? Olha, Deus não é filho de homem para que minta, né? Então, irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus disse, Ele vai cumprir. Se Deus falou, eu te protejo, Deus vai proteger. E aqui Moisés deixa bastante claro, né? Por acaso tendo ele dito não fará, ou havendo falado não cumprirá? E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala, ainda que nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Irmãos, a gente meditar nessas palavras nos dá confiança em Deus, no tempo difícil a qual nós estamos vivendo. Se Deus está dizendo, eu vou te proteger, eu estou contigo, não deixe de falar do Evangelho, eu vou te proteger. Aí, meu irmão, o vírus cai por terra na tua vida, o medo cai por terra. Está entendendo? Falei que não se pentecostais, está entendendo o mistério? Está entendendo, irmãos? É importante a gente meditar nesses versículos, como são tão contundentes. A Bíblia diz que Deus ele é imutável, ou seja, Deus ele não muda em relação às suas promessas. Deus muda quando Ele profere um juízo na sua vida, mas se você se arrepender, aí Ele muda. Agora, se Ele deu uma promessa, Ele não muda. Ainda que você seja infiel, Ele não muda. Deus é assim, irmãos. Eu estou falando isso, dando essa ênfase para você confiar em seu Deus, para você confiar em Deus nesse tempo difícil. Meus irmãos, estamos vivendo um tempo onde nossa fé é desafiada, onde nossa fé é colocada em xeque. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E o texto diz que se ele recusar, Deus não tem prazer nele. Sério, né? Então o estudo de hoje aqui em Atos, capítulo de número 18, eu estou em Coríntios aqui, deixa eu voltar para lá, mostra o cumprimento da promessa de Deus na vida do apóstolo Paulo, quando esteve lá em Corinto. Veio a ameaça, mas Deus aqui, de uma forma assim, bem, podemos dizer, anônima, livrou o apóstolo Paulo da condenação ali de Galho, do novo juiz que estava chegando ali. E o texto diz, o versículo 18, fala que ele ficou ali muitos dias. E aí chegamos à conclusão, nos versículos anteriores, ele ficou ali 1 ano e 6 meses. Bastante tempo em uma cidade, pregando o Evangelho. Aí diz assim, versículo 18, Paulo ainda ficou ali muitos dias, né, sob a proteção de Deus, e se despediu dos irmãos e navegou para a Síria, com Priscila e Áquila. E Paulo rapou a cabeça em Secreia, pois havia feito um voto. E chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e depois de entrar na sinagoga, começou a debater com os judeus.
Então veja que Paulo partiu ali, ficou muitos dias em Corinto, plantou uma igreja, a gente sabe disso, temos 2 cartas endereçadas a essa igreja que foi plantada lá em Corinto, né? Crispo, mais tarde Sóstenes e outros nomes que aqui fala, né? O texto anterior fala de alguns irmãos. Foi plantada uma igreja ali em Corinto, né? E a cidade de Corinto até hoje existe lá, tem lá suas ruínas, lá tem lá algumas coisas arqueológicas muito interessantes, se vocês quiserem pesquisar. Tem lá achados da fé cristã, né, do século I. Então Paulo saiu dali e levou Priscila e Áquila, que eram seus amigos, 2 crentes, né, judeus, porém cristãos, servos de Deus, cooperadores, obreiros, abençoado esse casal, Priscila e Áquila. Paulo pegou eles e levou em sentido, Paulo estava indo para a Síria, e o destino de Priscila e Áquila era Éfeso, e o texto diz que quando chegaram em Éfeso, Paulo os deixou. Mas Paulo ficou ali pelo menos um dia ali, e parece que o dia era de sábado, ou chegou na sexta, porque Paulo foi e entrou numa sinagoga e começou a debater com os judeus. Mais uma vez, como era costume de Paulo, quando Paulo chegava em uma cidade e tinha uma sinagoga lá de judeus, Paulo, eu vou lá falar para eles que a profecia do Antigo Testamento já se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Vou lá falar para eles, para os meus irmãos, para os meus, podemos dizer assim, meus parentes, né? Ali de Israel, os judeus, também os gregos, também prosélitos, também que congregavam ali. E Paulo começou a debater ali com os judeus ali, né? Começaram a debater e os judeus ali de Éfeso ficaram bastante interessados. E aí, Paulo, fica um pouco mais aí para você explicar mais. Tem algumas coisas ainda que eu preciso assimilar, tem umas coisas que não desceu ainda, fica aí. Mas Paulo, ele não quis ficar. E eu creio que Deus tem um propósito com isso, né? Ainda que o texto não fala, mas Deus, irmãos, está por trás de tudo. Porque lá em Atos capítulo 17, Paulo fala, porque nós movemos e respiramos, é Deus que está no controle de todo o nosso movimento. Né? Lembra do sermão lá em Atenas que Paulo fala sobre isso? Que o nosso mover, o nosso movimento, o nosso respirar, tudo é na direção de Deus. E aí Paulo não quis ficar, né? Versículo número 20: esses pediam que ficasse por algum tempo, mas ele não concordou. Antes despediu-se dele, dizendo, se Deus quiser eu voltarei para vós. Então embarcou e partiu de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu até a igreja para cumprimentá-la e depois desceu para Antioquia. Então, Paulo, ele não quis ficar, ele partiu de Éfeso e chegou até a Cesareia. Ele foi lá para a Síria, depois desceu um pouco mais abaixo para Cesareia, que já estava lá nas terras de Israel no sul. E aí desceu lá em Jerusalém, cumprimentou a igreja, a mãe lá em Jerusalém. E depois ele aí vai para Antioquia, que é a igreja que ele congregava, a igreja ficava na Síria, ele volta para Antioquia, a igreja que a gente estudou aqui no capítulo 12, 13, uma igreja maravilhosa, uma igreja missionária, uma igreja de visão de rei, uma igreja que tinha mestres, que tinha profetas ali. Paulo, aqui mostrando o relato do seu retorno da sua segunda viagem missionária. Deixa Priscila e Áquila ali em Éfeso, vai lá, chega em Cesareia, desce a Jerusalém, cumprimenta a igreja, depois volta para Antioquia, e aí ele inicia também a terceira viagem missionária, que está relatada aqui no versículo número 23. E tem demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frígia, encorajando todos os discípulos. Paulo ficou um tempo lá em Antioquia, demorou algum tempo ali, mas depois ele partiu dali, e aí marca aqui a sua terceira viagem missionária. Ele passa pela região da Galácia, que era na Ásia, e da Frígia, onde ele tinha plantado igreja na sua primeira viagem missionária. Esses relatos aqui importantes, como mostra a preocupação de Paulo, né? O coração de pastor, de visitar os irmãos, de saber como é que está a fé dos irmãos. E ele vai na região da Galácia, da Frígia, encorajando, fiquem firmes na fé, cresçam na graça, né?
Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Imagina as palavras que Paulo falou ali àqueles discípulos, encorajando a permanecerem na fé. Pego também para você e digo, né? Fiquem firmes, irmão, nesse tempo de pandemia. Fiquem firmes. Não deixem que sua fé desfaleça. Não deixem de fazer a obra de Deus, porque Deus plantou uma igreja nessa cidade há mais de 55 anos, 56 anos de organização. Tem mais, porque antes de organizar essa igreja aqui é uma congregação. Já tem mais de 56 anos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Foi plantada a igreja e nós somos a igreja desse tempo, desse momento que houve a pandemia em 2020 e que abalou todas as esferas, inclusive a igreja. Mas uma coisa eu sei, a igreja não vai sucumbir, irmãos, ainda que vai ter seus prejuízos, mas eu sei que a igreja jamais vai sucumbir. Sabe por quê? Porque Jesus falou, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer. Mas se você tiver esse entendimento, tiver fé, é você que vai fazer toda a diferença. Amém? Amém. Aí o texto diz, né, versículo número 24, vai falar agora de um homem chamado Apolo. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, natural de Alexandria, um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. E ele começou a falar de forma corajosa, né, na sinagoga. Mas quando Priscila e Áquila ouviram, levaram consigo e expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Aqui eu entendo, irmãos, que foi uma providência de Deus, fazendo com que Paulo não ficasse ali, porque Deus sabia que chegaria um outro discípulo ali que iria pregar a palavra de Deus. Esse discípulo se chama Apolo. Ele chegou a Éfeso ali, e ele era natural de Alexandria. Alexandria era conhecida como uma das cidades intelectuais voltada para o estudo, né, da filosofia, da teologia, né, das línguas originais. E fala que Apolo era de lá e ele era um judeu estudioso das Escrituras. Era uma cidade bastante favorável ao ensino bíblico. E Apolo era um homem muito inteirado, e ele veio a conhecer a Jesus, e Deus deu o dom da oratória a ele. A Bíblia fala que ele era eloquente, em algumas versões fala que ele era bastante perspicaz, pregava com uma clareza. Pense esse homem pregando, a gente ouvindo esse homem pregando, o texto traz detalhes assim, né, como Apolo pregava, a ponto de chamar a atenção de Priscila e Áquila. Quando Priscila e Áquila ouviram esse homem pregar, né, de forma corajosa, de forma com precisão, né, fervoroso de espírito, pense a unção, o conhecimento, a clareza como esse homem pregava a palavra do Senhor, a ponto que impressionou Priscila e Áquila, que o texto diz que quando Priscila e Áquila ouviram, levaram consigo e expuseram mais com precisão o caminho do Senhor. Ele tinha um defeito, ele tinha uma boa oratória, muito conhecimento, mas só que ele só conhecia até o batismo de João. Ele conhecia as profecias que se cumpriram na pessoa de Jesus, mas ele vai faltar ter mais conhecimento acerca do ministério próprio de Jesus. Ele conhecia até o ministério de João, só que Priscila e Áquila conhecia mais sobre o ministério de Jesus, conhecia mais, então pegou ele e explicou a ele, olha, mas é assim também, ó. Aí pregou mais o Novo Testamento para ele. O texto de fato falou com mais precisão. Aí completou o homem. Versículo 27 fala que, querendo ele passar a Caia, e os irmãos animaram e escreveram aos discípulos que o recebesse. Quando ali chegou, auxiliou a muitos que pela graça havia crido. Versículo 28 fala assim: e pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha.
esses relatos históricos da igreja cristã do primeiro século nos inspira. Eu fico todo animado, eu fico mais encorajado como um pastor para pregar a palavra, para me chegar perto, né, da oratória, né, do fervor, da precisão de Apolo. E ele pregou ali em Éfeso. Depois ele vai estar em Corinto, o capítulo 19 fala que ele vai estar lá em Corinto, e ele impressionou tanto os coríntios, ele impressionou tanto, que na segunda carta de Paulo, se eu não me engano, se é a primeira ou a segunda carta, não me lembro aqui agora, que os coríntios pedem a Paulo para que Apolo viesse até eles visitar, porque eles queriam ouvir Apolo pregar. E Paulo fala assim: olha, eu falei com ele, mas ele não quis vir no momento. Então, será que vamos falar bem, explicar bem as escrituras? Vamos lá. Mas o que chama a atenção é o fervor de espírito, a precisão dele, a convicção de refutar. Irmãos, isso aqui nos dá uma grande lição no nosso tempo. Uma grande lição. Sabe por quê? Porque nós, como cristãos em Cristo, todos nós devemos ter conhecimento da palavra de Deus. Fervor de espírito. Isso não é só para pastor, não. É para todos os crentes. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade particular de Deus, para a gente anunciar as grandezas de Deus. E vivemos em um tempo, irmãos, aonde, que crentes, porque Apolo estava pregando para judeus aqui. Apolo estava pregando para judeus, claro que gentios também ouvia, mas o alvo aqui, pelo que entende, que ele pregava na sinagoga, ele estava pregando para crente, tentando convencer crente, porque os judeus sabem, irmãos, o Antigo Testamento a gente acredita. O cristianismo nasceu do judaísmo. O Antigo Testamento estava apontando, olha, ele virá, e o Novo Testamento fala, ele já veio. Só que alguns judeus ficaram só presos no Antigo Testamento, achando que Jesus ainda vai vir, aí não creio. O problema deles foram esse. E aí tanto Paulo como Apolo, e aqui Apolo refutava, mostrava, assim também, irmãos, hoje, aí a gente vou pegar para aplicar nos nossos tempos. Hoje temos muitos evangélicos, crentes em Cristo, mas que têm pregado um evangelho falsificado, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. São cada aberrações que têm surgido. Transformar a pregação do Evangelho pura e simples para a teologia do coach. Hoje muitos cristãos estão seguindo o exemplo de palestrantes de empresas para motivar as pessoas. É a chamada teologia coach, que deixa a pregação do Evangelho, poder de Deus, para trazer palestras de autoajudas, de motivação. Temos a teologia da prosperidade, que prega um evangelho falso. Essa semana, irmãos, não sei se vocês vão chegar esse vídeo a vocês, que está repercutindo muito. Tem uma igreja evangélica, não vou citar o nome porque é questão de ética. Nesse tempo de pandemia, sabe como ela fez? Tem um bocado de gente para ser batizado. Sabe como é que ela fez o batismo dentro da igreja? Cada um pegou um balde, botou na frente, cada um com um balde na frente, em fila assim. E aí o pastor lá na frente: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cada um meteu a cabeça dentro do balde e levantou. Absurdo. Esse é o batismo bíblico? É assim? É o batismo bíblico? O batismo fala de sepultamento. Por isso nós temos ali um cemitério, que tem que imergir a pessoa toda. E aí vai inovando, a pessoa vai ficar inovando fora da Bíblia. Só estou dando um exemplo, vocês vão ver esse vídeo aí, tá rolando aí. Devia ter botado o bote sem vir e entrar dentro do bote. Como é? Devia ter botado o bote sem vir e entrar dentro do bote. Pois é. Entendeu, gente? Então, tantas aberrações, tanto ensino falso tem surgido. Agora,
nesse período de pandemia, as agências de missões, né, missionárias, alguns órgãos que trabalham com dados, já estão fazendo pesquisas e já está encontrando uma porcentagem grande de crentes que diz que não vai voltar a congregar, vai ficar em casa, vivendo de lives. Sabiam disso? Aí eu pergunto, onde é que fica a comunhão da igreja? Onde é que fica o ajuntamento? Como é que a gente vai cumprir Hebreus capítulo de número 10? Não deixar de congregar. Vocês estão entendendo, gente? Já tem uma porcentagem grande dizendo que a gente não vai voltar para a igreja mais não, que vai servir a Jesus do seu modo. Eu tenho Jesus, mas não quero conta com a igreja. Se você não quer conta com a igreja, você não quer conta com Jesus, porque a igreja é noiva, é corpo de Cristo. Eu estou falando isso porque Apolo nos inspira a gente pregar o Evangelho, a Bíblia com precisão, as doutrinas bíblicas com fervor, com grande poder de refutação, irmãos. Você vê como a Bíblia é maravilhosa, né? O exemplo de Apolo é para nós pegarmos e pregar o Evangelho com clareza, com convicção, dentro das doutrinas bíblicas, que Paulo chama de sã doutrina. Sã doutrina significa doutrina saudável, a doutrina certa. Se existe a sã doutrina, existe a má doutrina, a doutrina doente, que Paulo chama também de doutrinas de demônios, lá em 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, ou melhor dizendo, capítulo 4 também. Então Apolo, irmãos, nos ajuda, nos inspira. Vou ler de novo, observe aí, versículo de número 25. Ele era instruído no caminho do Senhor. Eu pergunto, você é instruído no caminho do Senhor? Nessa manhã eu posso dizer, você está sendo instruído no caminho do Senhor, nessa manhã aqui. E fervoroso, você é fervoroso? Aí eu posso dizer para vocês, está faltando muito crente fervoroso nesses dias, irmãos. Está faltando muito crente fervoroso. Sabe o que é fervoroso? Crente zeloso, crente com vontade de fazer as coisas de Deus, crente com vontade de congregar, crentes com vontade de estar em comunhão, crente que está com vontade de pregar o Evangelho. Crente fervoroso é isso. Mas tem muitos crentes que estão frios, crentes apáticos nesses dias de pandemia, que, como eu falei a semana passada, que a sua comunhão com a igreja, a comunhão superficial, o não desejo de se reunir, mostra muita coisa como está a sua frieza espiritual. E o texto que fala que Apolo era fervoroso de espírito. Paulo também usa essa expressão lá em Romanos capítulo de número 12, Paulo fala bem assim: sede fervorosos no Espírito. O que é ser fervoroso no Espírito, irmãos? O que é? É anseio, é sede de Deus e anseio por estar na comunhão da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala muito sobre isso. Estavam unidos, engajados em um só propósito. Aí agora vem uma pandemia, irmãos, para tirar totalmente o significado da comunhão cristã e dividindo os crentes e fazendo crentes segundo aos seus próprios entendimentos. Tomem cuidado, irmãos, com o tempo que a gente está vivendo. Lembra da palavra do Senhor, que viria, nos últimos dias viriam tempos difíceis e trabalhosos, que os homens seriam amantes de si mesmos. 2 Timóteo capítulo 4 fala isso, irmãos. Fala sobre isso. Tomem muito cuidado. Queiram ouvir a palavra. Não despreze esse momento. A escola bíblica dominical, ela é rica, ela é preciosa. Aproveite. Aproveite esse tempo que Deus está te dando para você ouvir a instrução da palavra do Senhor. Deus dá pastores para equipar o corpo dele, para aperfeiçoar os santos para toda boa obra.
Efésios 4, 11, irmãos, fala sobre isso. Então não desprezem o dom de Deus. Pastor fiel à Bíblia é dom de Deus, irmãos. É dom de Deus. Tiago 1,12 fala: e toda dádiva perfeita vem lá do céu, ó, para abençoar. Todo dom perfeito, toda dádiva desce lá do Pai das luzes. Mas crentes frios, crentes apáticos não dão atenção para isso. Não valorizam o dom de Deus. Não estou aqui puxando sardinha não, meus irmãos, mas estou exaltando a minha vocação e a minha chamada para instruir vocês, porque eu sou vaso de barro, mas há dentro de mim um tesouro para a edificação de vocês, que é a palavra de Deus. Conforme 1 Coríntios capítulo 4, que nós somos vasos de barro, porém nós temos um tesouro dentro de nós, que é o precioso Evangelho, a doutrina cristã de Jesus Cristo. Amém? Então, Apolo, ele nos encoraja, meus irmãos, nos impulsiona a ser assim, fervoroso de espírito, né? Falar com precisão das coisas concernentes a Jesus. Você fala com precisão as coisas concernentes a Jesus? Você fala? Quando Deus abre a oportunidade para você falar de Jesus, você fala com precisão as coisas concernentes a Jesus? Você fala sobre a graça, você fala sobre a misericórdia, você fala sobre a santificação, você fala sobre o juízo, você fala sobre a consequência do pecado. Você deve ter conhecimento, irmãos, e você tem o Espírito Santo que te dá esse entendimento para você falar, assim como deu a Apolo. Porém, eu sei que vocês são limitados, como Apolo também era limitado, e aí vem a importância do discipulado. Aí entra Priscila e Áquila para discipular Apolo. Aí entra eu para discipular vocês, entra um para discipular o outro aqui. Pode ter aqui amizades dentro da igreja, afinidades e desenvolver o discipulado, porque um sabe mais do que o outro e pode ajudar no caminho do Senhor. É assim, comunhão, relacionamento, edificando uns aos outros. Olha a importância de Priscila e Áquila, que viram, levaram consigo e expuseram com mais precisão o caminho de Deus. E Apolo era humilde, era ensinável, apesar do seu conhecimento, apesar da sua cultura lá de Alexandria. Mas ele era ensinável e ele ouviu. O versículo 28 termina que diz que com grande poder ele refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Será que você tem condição de demonstrar com poder o verdadeiro Evangelho frente ao coach, frente à teologia da prosperidade, da libertação também, que é um viés esquerdista? Outra coisa, você tem convicção para combater os cristãos progressistas. Sabia que tem surgido uns cristãos chamados progressistas, que tem uma agenda totalmente marxista, que é a favor de aborto? Esse aborto que teve aí foi um prato cheio para eles, que são a favor da legalização da maconha, que são a favor do casamento homoafetivo. Eles têm uma agenda. Eles não têm a Bíblia como palavra de Deus, mas usam Jesus como amor, que Jesus vai tolerar todas essas coisas. Engano, mentira. Meus irmãos, é desafio, assim como Paulo, Apolo teve o desafio de convencer os judeus na sua crença de não crer em Cristo. Nós também temos o desafio de anunciar o verdadeiro Cristo, o Cristo bíblico, o Cristo que é revelado em todas as Escrituras, principalmente de Mateus e Apocalipse, que mostra esse Cristo que já veio com seu ensino, irmãos. Por isso a importância de a gente ver versículos, capítulos por capítulos, para ter a compreensão da Bíblia, irmãos, para a gente refutar o falso ensino que está aí fora, tão forte, ameaçando a fé da igreja. Por isso que Apolo é importante. Amém? Aqui eu ensino, eu termino o estudo dessa manhã. Espero que você tenha entendido
que Deus está com você, Deus prometeu te proteger e Ele cumpre isso na sua vida. Então não temas o vírus, pregue a palavra de Deus, pregue, não fique com medo. Não, se você pode vir congregar, congregue, busque comunhão com o Senhor, porque Deus é contigo. O vírus vai cair por terra na sua vida. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos ser fervorosos de espíritos, pregar a palavra de Deus em meio ao desafio a qual nós estamos passando, onde a fé cristã é ameaçada, e cada um de nós, onde a gente estiver, nós devemos refutar esse falso ensino aonde for disseminado. Nós moramos perto de uma cidade, terceira maior cidade da Bahia, onde está cheio assim, ó, esse pensamento nas universidades, nas faculdades aqui em Vitória da Conquista. Que gente sai daqui para estudar lá e vai e vem com as ideias e traz para cá para contaminar os crentes. E você tem o desafio de agir como Apolo, com eloquência, com fervor, com precisão, com grande poder de refutação, para mostrar o verdadeiro Cristo revelado na Bíblia Sagrada. Amém? Então esses são os dois ensinamentos nessa manhã: proteção de Deus e encorajamento para você pregar a palavra frente aos desafios desse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Você entendeu? Tem alguém que tem alguma dúvida? Que alguém queira perguntar alguma coisa? Nós temos aí 3 minutos para a live cair. Eu quero dar a oportunidade a você para falar. Ninguém vai falar? Não? Quer falar não, Fernanda? Está aí batendo a cabeça. Ninguém quer falar? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Não? Então eu vou orar ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos pegar aí esses 2 minutos. Eu queria ouvir uma oração aí, breve, né? Vamos ouvir uma oração com nossa irmã Fernanda. Vai orar ao Senhor por tudo que foi falado aqui nessa manhã, para que Deus assim nos encoraje a confiar nele, e que Deus também nos encoraje a gente a praticar, realmente pregar o Evangelho com todo fervor de espírito e com grande poder de refutação. Deus, neste momento, vem pedir que o Senhor coloque no nosso coração de ousadia, Jesus. Amém, Para que Jesus. nós possamos pregar o Evangelho, viver o Evangelho e a tua palavra. Amém. Que não venhamos ter o temor, Deus, no nosso coração, da doença, Deus, que ela não venha nos paralisar, seja a nossa vida espiritual, seja a nossa vida sentimental, a nossa vida secular, Deus, que o Senhor possa estar nos guardando, meu Pai. E que não venhamos, Jesus, a temer, Deus, porque nós sabemos que estamos a um passo da tua volta. Amém, Jesus. Isso, Deus, é uma forma de despertar, Deus, e olhar para a tua escritura, olhar para aquilo que o Senhor tem nos alertado há muitos anos, que o Senhor está voltando para buscar a tua igreja. Amém. Amém, Jesus. Meu Jesus, que os crentes dessa igreja, meu Pai, possam estar fervorosos com os corações voltados. Amém, Jesus. Amém. Isso é mesmo, em casa, Senhor, no ócio, na zona de conforto, que nós possamos retornar, Deus, até os pés da tua casa. Que o Senhor possa nos dar um Pai, na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Veja aí, Léo, o que aconteceu. Eu quero... Pode sentar, irmãos. Irmãos que estão acompanhando essa transmissão, eu vou encerrar essa live, mas a gente vai retornar, né, com uma nova live para a parte devocional, tá certo? Então, continue nos acompanhando, tenha paciência que já estamos terminando.